salve, rapaziada do Papo do Fino. Estamos aqui com um programa novo para vocês, o Que Várzea, onde a gente vai falar do futebol de várzea, né? Inclusive o Papo do Fino, a galera do Papo do Fino tem origem no futebol de várzea. E hoje o primeiro time que a gente vai falar é do time que deu origem ao Papo do Fino, que é a Associação Esportiva River do Belém, aqui no bairro do Belém, em São Paulo. E para falar do River com a gente, eu trouxe aqui, para falar do gigante belenense, eu trouxe aqui o nosso menino prodígio do marketing, o monstro Pedro Cid. Seja bem-vindo aí, Pedro Cid. Fala aí, Rodrigazo. Então, quem vai falar sobre o time tem que ser você, porque é você que sabe da história do time, pô. São 20 blau de anos aí da sua velhice profunda dentro desse time. E eu tô Então, aí há só mentira. alguns meses, né? Tô só participando da história. Então, nem faço parte, na verdade. Então, assim, por exemplo, a fundação do clube. O que você tem pra falar sobre a fundação do clube pra gente? Então quer dizer que Como a é que gente vai trocar os papéis mesmo. Ah, vai, porque não tem outra escolha, né? Porque o que eu sei é só a participação mensal aqui que eu tive. Então tá bom. Então vamos lá. É, A nossa equipe, ela foi fundada por uma molecada em 1998 e a gente tá vendo aí uma foto de muito pessoal das antigas aí que se reúne eventualmente nos churrascos de fim de ano, tal, que são fundadores da equipe, né? Então a gente vê na ordem da foto o Montanha, o Du, o Joel, a Karina, as meninas acompanharam sempre a gente, Piuí, o Júnior, eu, o Chess, que é meu irmão, e agachado o Dudu e o Fúvio. Isso é uma parte dos atletas que fez parte da antiguidade e alguns estão ainda conosco ainda hoje, né, na atividade. Isso em relação a fundadores. A gente tem os nossos distintivos aí, agora na tela, né, compartilhada com você bonitão aí no fundo. Os 5 distintivos da nossa história, em ordem, aqui na esquerda, o primeiro lá no fundo, que é o do Rio Preto, né? Em cima do Rio Preto, a gente escolheu na nossa fundação as cores laranja e preto, e os distintivos que se seguiram, e na frente aqui o nosso distintivo atual. Então, basicamente, em relação à fundação, o que a gente tem a falar foi uma molecada que tinha um time, né? O Dínamo do Belém decidiu retomar essas atividades e eu chamei a responsa para levar a molecada, né? Que era um cara mais velho, em 98 eu já tinha meus 24 anos. Falei, vou cuidar desses moleque aqui, se virar, virou. E acabou virando, sem dúvida, o maior time da história do bairro do Belém, né? Por tudo, pelo tempo que a gente tem, por tudo que a gente construiu. Acredito que tem muita lenha ainda para queimar. Opa, com certeza. Vem cá, você falou dos distintivos que o River foi adquirindo, né? E como que vocês escolhem os distintivos e essa cor aí, o laranjão River belenense Então, se eu de te falar que vocês? o laranja é muito curioso, né? Por quê? Porque na verdade, quando a gente criou, foi tudo na base da eleição. Então, o distintivo tinha alguns distintivos, o nome tinha alguns nomes, tal. Até o próprio Dynamo, que era o nome antigo, tinha Jailbreak na eleição, que era uma música do AC/DC, né? E as cores não eram essas. As cores eram verde e preto. Só que quando a gente foi fazer o primeiro uniforme, o cara da estamparia, ele falou, se você colocar o verde e preto na zona de transição, vai ficar marrom. Então lá no meio vai ficar marrom. Não vai ficar legal. Aí quem foi o Rato, um rato antigão, né, um roqueiro, e o meu irmão. E eles falaram, vamos ter que escolher aqui, né? Porque não tinha celular na época, né? Liga, manda WhatsApp, não tinha nada disso. Pegaram então faz laranja e preto. E ficou laranja e preto. Ficou laranja e preto. Uma combinação, pô, bonita pra caramba, né? Não tem como Pô, da negar. hora, pô, é a marca registrada do nosso querido River. E os distintivos, como é que eles vinham? E era pela criatividade, né? O primeiro que era do Rio Preto, que era esse modelo aqui da esquerda, a gente foi pegando o mais simples possível para não dar trabalho, por quê? Porque a gente fez no Paint, acredita? A gente fez no Paint Brush. Nossa, que amadorismo. Aí o segundo distintivo aí, ele já foi
em cima de uma coisa mais elaborada que um camarada fez já em programa, né? Então foi evoluindo, a gente foi pegando de modelos, montando o nosso modelo, até o atual, que é a Associação Esportiva, que a gente está tirando o CNPJ aí para angariar mais atividades. Então a história do Distintivo é isso aí mesmo. Escuta, você falou da rapaziada que ainda joga, né? O Montanha, essa galera. Existem jogadores e times assim que foram marcantes pro Ah, River, sim, assim. sim. O Montanha, inclusive, é um cara que é muito firmeza, né? Hoje ele é só técnico, ele parou de jogar, mas ele é um cara que, pô, um cara se dispor a acordar 8 horas da manhã para ser técnico, aguentar um monte de marmanjo e não ganhar nada, é um cara que tem amizade, mas a gente tem muita gente que marcou, né? Eu coloquei aqui num cantinho uma homenagem ao Chuchu, que foi um moleque muito gente boa, que ele já faleceu. Ele teve problema renal, fez muita hemodiálise e é um moleque que marcou a nossa história, né? A gente não pode deixar de registrar isso. Há um tempo atrás, uns dias atrás, a gente perdeu o Castor com depressão, ele se suicidou. O Castor era um torcedor nosso, né? Era um moleque, pô, muito gente boa. Então eu queria deixar esse em memória aqui. São duas pessoas que marcaram a nossa história, né? E de pessoas significativas tem muito, vai ser injusto, né? A gente vai deixar de falar de algumas, mas eu preciso citar algumas que são icônicas, né? Essa primeira foto aí tem o Joel com o meu moleque no colo, que é o Joel, ele tem quase 2.000 gols pelo River, então fala, porra, 2.000 gols é gol pra caralho, né? Caralho. A gente começou numa quadra muito pequena, né? Então saía muito gol, era muito comum sair gols. E o Joel é um cara que sempre destruiu, né? Sempre meteu muito gol, ele era muito acima da média. Então. E ele tá aí com o meu moleque, que é hoje quem tá guardando muito gol, né? Meu moleque Pô, faz o gol da atrás do Viseira outro. manda bem, É, hein? manda bem. Ele na temporada passada fez quase 100 gols, então muita coisa, né? Tem aí o Diego, que eu gosto de citar, que é o técnico das meninas, dá uma força muito grande. Como jogador não precisa nem o que falar, mas é um cara firmeza, pau pra toda obra, tudo que você pede ele ajuda, ele faz. E a gente tem que citar alguma molecada também. A gente tem o nosso Rogério Ceni, que é o Davi, que ele bate falta, mete gol de falta e pega pra caramba. O Davi Trinanes do 9. Tem aqui, não pode deixar de citar o CD, talvez seja o grande craque da nossa história, né? E o CD e o Salame são ícones de duas gerações, né? O Salame da geração atual e o CD da geração antiga. Então a gente tem muitos nomes, né, para colocar, e eu queria só fazer uma observação agora em relação a quem mantém esse projeto de pé, né? A Benefício Certo, né, que sem ela o projeto dos menores não teria existido, né? Não teria como. O HM Embalagens, que mantém a parte dos jovens, né, dos adolescentes do time, e o Posto Granadão, que é quem mantém o time feminino. Então eu precisava dar uma citada para falar dos jogadores, né, falar dos times agora. Eu vou comentar alguns times inesquecíveis. Esse time que tá aí do Sub-10, mano, a gente ganhou do time do Corinthians numa semifinal. Caralho. Primeira fase Caralho. a gente tomou 10-1 deles. 10-1 na primeira fase. Chegamos na semifinal, obviamente os moleques acharam que iam meter de novo 10-1. 2 minutos estava 3-0 pros caras. 3-0 pros caras. Nós viramos o jogo e a quadra inteirinha torcendo pra gente. A quadra veio abaixo, foi um momento sensacional da nossa história. Cara, que da hora, né, mano? Sensacional. Aí a gente tem a lembrança do nosso primeiro título aí. O pessoal tá me vendo magrinho na foto com o Denis, que foi o cara que meteu 6 caixas na final no nosso primeiro título. E o Will Monstro, nosso fixo monstro. Aqui também o nosso quadrão do B, 2 anos invictos no Independência. Um timaço também inesquecível. E aqui o time que ganhou o Campeonato Paulista Amador da Liga SP, né? Que talvez seja o título mais icônico da nossa história, né?
Então a gente tá aqui com essas lembranças de algumas esquadras aí do River. Oh, muita lembrança. Escuta, se lá no começo, quando você tava falando do Montanha, você falou que ele metia muito gol porque no começo as suas quadras eram menores. O Quais Joel, foram as o quadras que Joel. você jogou? O Joel. As quadras que vocês jogaram. Quais foram elas? Onde vocês jogaram? A gente Quais quadras que você começou, mandou? a gente começou na Fute Art, uma quadrinha pequena aqui no Belém. E aí a gente começou a perceber que deixou de ser brincadeira, né? A gente começou pensando em brincar, amizade. Aí o nível começou a melhorar, começou a chegar gente melhor e a gente começou a precisar de quadra melhor. Aí a gente passou por algumas quadras excelentes, né? O Independência no Brás é uma quadra muito boa. A gente passou pelo Sampaio Moreira no Tatuapé também, uma quadra Você sabe que eu excelente. descobri recentemente, meu pai jogou no Independência do Brás. Aí, Jogou tá uma vendo? pelada com os colegas dele. Ele conhecia o River do Belém por causa dessa quadra. Aí, tá vendo? Ele Ó, foi lá que nós ficamos 2 anos sem perder pra ninguém, né? Então é muita coisa. E hoje a gente está no 7 de setembro, né? Que também é uma quadra baita estrutura. A gente tem os quadros do GH jogando no Lestinho, são as duas quadras que a gente está hoje. Né? Então, jogar. A Várzea tem esse problema. Você muitas vezes perambula, você joga fora, até achar um lugar que te mantenha confortável, né? Que é o que a gente tem hoje no 7 de setembro. E sem falar do nosso grande sonho. A gente jogou no União dos Operários, eles desativaram a quadra, transformaram em society e a gente está sonhando com a volta do futsal para o União dos Operários, né? Que é sem dúvida a melhor quadra que a gente jogou, é um clube sensacional aqui na transição da Zona Leste com a Zona Norte, pertinho da Marginal. E é o nosso sonho de consumo voltar para o União dos Operários, né? lá a quadra é do caralho, é É, nível absurdo. Eu sei porque o moleque, quando eu ainda fazia algum esporte, eu jogava lá, achava muito legal às vezes. De vez em quando aparecia lá pra jogar uns jogos e eu achava do caralho. Lá é Mas muito assim, bom. você falou das quadras, e as quadras foram evoluindo conforme as conquistas. Além dessa que você citou, né, da primeira conquista que vocês tiveram e aquela contra o Paulista, qual foi a outra principal conquista do River? A gente tem, pô, se for ver troféu, a gente tem no Footstaff um museu virtual. Eu acho que tem pelo menos 120 troféus, né? Tem um monte de festival. Campeonato da molecada, cê é louco. Esse que eu falei que ganhou na semifinal, na Liga Kids, sub 10, a gente foi campeão. A molecada do Sub-9, a gente teve uma geração de Sub-9 espetacular, né? A turma do meu moleque, o de Mônaco. Aí tem o Davi Cazu, o Heitor, o Todescato, o Gustavo, o Ian e o Cauã no gol. Era um time que atropelava todo mundo. Pra você ter ideia, a gente tem, ao todo, com essa geração de moleque aí, a gente tem 65 jogos e 62 vitórias. É um índice impressionante. Caralho. Todos os campeonatos que a gente jogou, a gente ganhou, com exceção do primeiro, que foi a Liga Kids de 2018, que nós fomos terceiro colocados invictos. Perdemos a semifinal nos pênaltis. Né? Porra. Então, é um time sensacional. Então, as conquistas deles também são impressionantes, né? É absurdo, bem absurdo. Os números Escuta, são. é, a gente falou agora dos títulos mais marcantes, né? Você falou dos títulos que mais foram importantes para o time, mas e qual foi a história mais marcante? Aquela que você conta ainda hoje em churrasco, aquela que você sempre lembra quando encontra com os parceiros, aquela Ah, história que foi mais então, P aí. é um time de resenha, né? Porque você vê, eu tô colocando algumas fotos aí de alguns churrascos, alguns momentos que a gente se encontra, pessoal de nova geração, velha geração. Então, são vários momentos que a gente tem que chegam a ser indescritíveis, né? E um que marcou muito foi uma viagem que a galera decidiu fazer um bate e volta pro litoral. Né? A gente fez um bate e volta pro litoral e foi uma diversão sensacional. Os moleque era 11 horas da noite, 1 hora da manhã,
correndo pelado na praia. Os negócios que você desacredita. Muito, muito varzeado. Muito varzeado. E tem alguns jogos também que a gente tem história. Por exemplo, foi jogar com o time do Masters no Ruve um dia. Pô, time bom pra caralho, né? Aí os caras passaram a madrugada inteira bebendo, bebendo e não dormiram. Nós tomamos 21 num quadro, 12 no outro. Isso é louco, os caras tudo Isso é mamado louco, na mano. quadra. Então Isso é de já tomei. sacanagem. Ó, voltando da quadra com 8 caras no carro, mano. Já tomei em quadro com 8 caras no carro. Os caras param achando que vai ser assalto a banco, né? Os caras, É, né? Qual que era o carro? Dependendo do tipo carro, isso. parece a família Adams, né? Não, era um Corsa. Nossa, Era você um fez caber Corsa. 8 pessoas no Corsa! 8 pessoas contando. Aí tá de parabéns, viu? Tinha cara no porta-mala, mano. Tinha cara no Tem que ser porta-mala. engenheiro mesmo pra fazer um negócio desse. Tá maluco? Tem, né? Jesus Cristo, 8 caras num corte sim é foda. Bom, É, ó, agora eu vou retomar a apresentação de você porque chega. Ficou muito beleza. grande porque é o primeiro. A gente quer. A ideia é Tá, fazer isso, então, para falar pro tá pessoal. perdoado, tá perdoado. Quando Perdoado, começa, né? pode. É o primeiro. E a nossa ideia é fazer o quê? Apresentar todo o time de Vars aqui da maneira como ele se sentia à vontade. Contar as histórias dele, falar um pouco sobre o time. Então, um espaço aberto para Várzea, né? Contar a história do jeito que quiser, como quiser, é sem corte. Ele tá aqui para provar que a gente fez e não cortou nada. Vai tudo que Sem corte. groselhou, tudo que gaguejou, vai com tempo a mais do permitido. O pessoal do Papo do Fino vai me xingar, falar, porra, fez vídeo de quase 20 minutos, falou que era 10. Mas tá valendo, certo? O que importa é que a gente tá deixando a ideia e abrindo espaço para Várzea, que é uma das coisas mais importantes que tem hoje na É a nossa base do nosso sociedade futebol aí. pequeno, Exatamente, pequeno exatamente. futebol. É a diversão, né? É a amizade, é tudo isso aí. É Não pelado de tem, domingo. exato, não tem nem o que falar. E vamos que vamos. Um abraço pra rapaziada aí, até a próxima. Tchau. Falou, hein?